Hoje, título da live de hoje, ruínas emocionais. Hoje, ruínas emocionais. Bom, lembra que eu comecei esse assunto, não deu tempo, interrompeu, e eu prometi voltar. Tô voltando com ruínas emocionais. Ruínas emocionais, quando a gente fala de ruína, a gente fala de algo que um dia esteve bem e passou a ficar ruim. Porque não tem nada que fique em ruínas que não esteja bem, que não tenha sido uma construção, uma edificação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou para países, né, perseguidos, quando eu vou ali em Israel, fronteira com a Síria, você vê muitas ruínas. Até mesmo ali na Jordânia, a gente vê muitas ruínas. Eu não estou falando de ruínas arqueológicas, que aí é um sítio arqueológico e que nem é mais assim, é uma coisa bem arrumadinha e você tem ideia do que aconteceu ali. Não estou falando desse tipo, eu estou falando de ruína mesmo. Foi um edifício e hoje ele está irreconhecível. Já é um montão de lixo, um montão de entulho, fica irreconhecido. Uma casa que foi, por exemplo, quando a gente sobe, né, Renata? Quando a gente sobe lá no Monte das Oliveiras, quando a gente vai na casa de oração, gente, quando vocês forem para Israel, não deixe de ir nessa casa de oração. Tem 24 horas de oração nessa casa de oração. Foi lá que Deus, em 2009, eu tive um grande encontro com Deus. Bom, sempre que eu vou nessa casa de oração, eu tenho um encontro com Deus. Mas foi ali que Deus, assim, deu uma reviravolta na minha vida. Ele falou de uma forma muito, muito forte. São 24 horas de oração naquele lugar. Já pensou levar o povo que está comigo andando com a pastora Zenete? Ela disse que ela quer ir para estudar e para orar. Então já pensou a gente ir numa caravana assim e parar lá na casa de oração? Então, mas quando eu estava descendo, uma das vezes que eu fui na casa de oração, tinha 3 ruínas assim recentes, de casa, que um dia foi casa, mas que na verdade ficou destruída. Aí eu perguntei, falei, isso não estava assim da última vez, o que aconteceu? Aí eles falaram que ali eles deixaram daquele jeito, tipo como um recado, porque eles descobriram que era uma casa de terrorista, né, e que estava dentro de Israel, e eles exterminaram a casa, né? E toda aquela central de terrorismo. Então, então ali, um dia foi uma casa, mas virou ruína. Então, quando a gente fala de ruínas emocionais, é porque você não nasceu tímido, você ficou tímido. Isso é uma ruína emocional. Você não nasceu irritado. Você era uma criança, e criança não é irritada. Criança, ela... tudo bem, tem aquelas birras de criança, mas você não vê uma criança irritada por rabugice como adulto. Você se tornou, você não era você não nasceu inseguro, você se tornou, e eu poderia dizer você não nasceu com baixa autoestima, você não se viu feio e ninguém falou para você que você tinha alguma coisa que não era tão bonito, então você não nasceu assim, você ficou. Isso é ruína emocional. As ruínas emocionais, elas podem acontecer por 3 motivos, tá? Ela pode acontecer por um impacto na sua vida definitivo. Qual é um impacto definitivo? Um trauma. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente olha para a vida de Mefibosete. Mefibosete, você que não conhece, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul, e aconteceu um ataque ao palácio e toda a sua família morreu, mas a sua ama, né, a sua babá, pegou ele no colo para fugir, para salvar a criança. E na pressa, na fuga, ela derrubou a criança, e o tombo foi tão feio que Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Isso foi um trauma, um impacto. Pensa no impacto, né? Aquela criança perdeu pai e avô no mesmo dia, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a segurança, perdeu o amor, perdeu coisas materiais, coisas emocionais, ela perdeu o mundo dela, literalmente caiu, ainda acrescentou uma dor que foi
que ela ia carregar para o resto da vida uma sequela, um defeito, né? Ele ficou manco para o resto aleijado, como a Bíblia diz, de ambos os pés. Então, ele tinha muitos limites, muitos impactos. Você pode não ter recebido tantos de uma vez só, como Mefibosete, porque foi praticamente tudo num único dia, ele teve todos esses impactos. Ou um impacto como Eva, que perdeu num único dia 2 filhos, um morreu e o outro que matou, né? Um filho ela perdeu por ter se tornado assassino e fugitivo, e o outro porque morreu. Então pensa no impacto de Eva no mesmo dia. E assim eu poderia dizer de impactos definitivos como a violência sexual de Tamar e outras coisas mais. Isso são impactos tipo, a coisa aconteceu e é irreversível, não tem como mudar e nunca na vida vai mudar isso, né? Ele seria órfão para o resto da vida, Mefibosete. Se não entrasse um Davi no meio da história, ele se tornaria um exilado, arruinado financeiramente também. Ele dormiu como uma criança rica e acordou como uma criança pobre. Então, era irreversível isso se não tivesse entrado Davi no meio da história. Esses impactos fortes, violentos que acontecem muitas vezes na vida das pessoas, não de todas, mas de muitas, isso produz ruínas emocionais. Em alguns produz, no caso de Mefibosete, uma insegurança, uma baixa autoestima tremenda, um isolamento. A gente vê que Mefibosete se isolou, sequelas. No caso de Tamar, nós vemos que ela, depois que ela foi violentada sexualmente, ela caiu em depressão, em apatia, e nós não vemos essa menina reagir até o fim da vida. Então, esses impactos trazem sequelas emocionais, esses impactos trazem ruínas, e essas ruínas, se não houver uma intervenção, ela vai ser definitiva na sua vida. Só que, graças a Deus, nós podemos entrar com uma intervenção e restaurar. Estou falando de pessoas que se autoabandonam, e eu volto a dizer que uma das frases preferidas do Dr. Augusto Cury é que se o mundo te abandona, é ruim, mas se você se autoabandonar, isso é péssimo. Então, você não pode se autoabandonar em hipótese alguma. Tamar se autoabandonou, Mefibosete se autoabandonou. Agora, nós nos deparamos também com ruínas. A causa dessas ruínas emocionais na nossa vida são impactos temporários, mas com um grande efeito na nossa vida. Porque você já está fragilizado por um monte de coisa e vem um impacto que, na verdade, ele não é definitivo, ele é temporário. Mas por causa da sua fraqueza emocional, o seu despreparo, você recebe aquilo de peito aberto, sem proteção emocional algum, e isso tem um efeito devastador, como que se fosse definitivo. Tenho que dar exemplo para você entender o que eu estou falando. Então, eu dei o exemplo de impactos que causam ruínas e que são definitivos, mas que não irreversíveis. Irreversíveis aos olhos humanos, mas não irreversíveis quando a gente quer trabalhar com restauração. Agora, existem impactos temporários, tais como, por exemplo, se você lembrar em Isaías 38, que Senaqueribe cercou Jerusalém, e aquele foi um cerco, não ia durar para sempre aquele cerco. Foi um ataque temporário de Senaqueribe. Ali dentro do muro tinha Isaías, ali dentro do muro tinha Ezequias. O povo encarou aquele ataque, aquela pressão. Sabe aquele tipo de pressão esmagadora que chega na tua vida? É uma doença que chega e você encara aquela doença como definitiva. Tem tempo em que você está doente, mas depois você vai ser curada. Como quando chegou o câncer na minha vida, foi um período em que eu fui tratada, um período em que eu tive que exercitar a fé, um período em que eu passei pela radioterapia. Mas ia passar, eu estou aqui, eu estou viva, no 6º ano da cura. Então, existem impactos temporários, como um impacto financeiro, por pior que ele seja, ele é temporário, ele não dura para sempre. É só você reagir, se reinventar, pensar em outra coisa.
e você vai ver que tem saída. A vida não acaba. Você chegou nesse mundo, como disse Jó, nu, e nu você vai sair. Então, nesse intervalo de nu para nu, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa. Tem coisas que, sabe, quando o meu pai perdeu tudo e nós ficamos literalmente na miséria, a minha mãe olhou para o lado dela e falou: o que é que eu posso fazer? Bom, eu sei costurar. Então minha mãe, que tinha uma vida boa, ela foi costurar para fora, mas não era suficiente. E aí a minha mãe pensou: o que mais eu sei fazer? Minha mãe sempre foi muito comunicativa e eu não puxei minha mãe. Então minha mãe sempre foi assim muito extrovertida. E ela falou: o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar vendendo, eu sou boa em conversa. E minha mãe começou a costurar para fora, vender Avon, fazer algumas comidas para fora. E ela começou a fazer mil coisas, bicos, né? Aí ela, bom, eu tenho uma habilidade, minha mãe, eu sou avesso, gente, eu não puxei nada, o que eu puxei é tudo do meu pai, não puxei nada da minha mãe. Minha mãe era habilidosa, nem fisicamente eu puxei minha mãe. Minha mãe pensa numa mulher habilidosa, sabia pintar, ela pintava bem no papel, pintava bem em tecido, fazia tricô, crochê, costurava. Toda habilidade manual era Dona Odila, minha mãe. Muita gente conheceu minha mãe, ela morou 3 anos aqui no Rio comigo. Mas eu sou péssima, zero esquerda nisso. E aí ela começou, naquela época, gente, tava na moda, camiseta pintada à mão e assim, e estilizada, tipo assim, cortava a manga diferente e fazia crochê, o barrado dela de crochê. Isso é época de 1900 e nada, né? Isso daí eu tinha uns 10, 11 anos. Então, aí minha mãe, ela começou a vender. Você vê, era algo temporário. E foi desse jeito que a minha mãe, lutando, ela criou 5 filhos, inclusive até a faculdade. Porque é isso, gente. A ruína veio. Vergonha, humilhação, perdeu tudo, tristeza, angústia, preocupação. Tudo isso chegou na minha mãe, a ruína. Mas ela fez alguma coisa com a ruína. Ela falou: não vou ficar aqui na ruína. Nós vamos ler alguma coisa e eu vou dizer o que fazer com as ruínas. Eu só estou falando que a ruína ela pode chegar. Porque foi um impacto terrível e definitivo na sua vida, mas até para esse tem jeito. Ou um momento, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de ganhar, tem tempo de perder. Então, Eclesiastes capítulo 3, a vida é um ciclo. Então, o cerco em Jerusalém não ia durar para sempre. Enfim, a viuvez chegou na vida de Ruth, foi um impacto, mas ela era muito jovem, a viuvez não era para sempre. Enfim, é a forma como você encara o impacto que vai determinar como o seu emocional vai e como a sua vida espiritual e material também vai ficar, tá? Bom, e existem os impactos que são diários, são coisas pequenas que vão, olha, no ano 70 depois de Cristo, os romanos, eles que já dominavam Israel, eles decidiram que eles iam exterminar com os rebeldes, os zelotes. Então eles começaram, só que esse grupo de rebeldes, eles se esconderam dentro do templo. E o que aconteceu? Aconteceu que eles, assim, que os rebeldes que estavam, ou seja, a resistência que estava em Jerusalém, eles decidiram resistir a esse ataque dos romanos. Então, por muito tempo, eles resistiram, foram recuando, até que eles ficaram todos eles no templo. E os romanos, eles começaram eles tinham um arsenal de guerra que se chama catapulta, que é uma máquina, né, daquela época, que era moderno naquela época, e tipo um guindaste,
com um negócio, uma tira assim, aquele guindaste e com uma pedra. Então aquele guindaste, ele, naquele balanço vinha a força e atirava a pedra, né? Tinha vários tipos de catapulta, tô falando de um deles. E essas pedras contra os muros do templo, a princípio não fizeram nada. A bala traz uma rachadura, mas lá estava o muro em pé. Até que de tanto bater, é claro que um dia caiu, mas foram muitas pedras atiradas até que o muro caísse. E é assim também, nós temos um inimigo que ele é persistente, ele sabe que na primeira fofoca ou no primeiro ataque você resiste, no segundo você vai ficando mais abalado, no terceiro um pouquinho mais abalado, até que basta uma pequena palavra para você desmoronar. Tem coisas que você não entende por que você desmorona, é porque são muitas pedradas na mesma área. E pode ter certeza que essas pedradas têm endereço sim. O inimigo, ele calcula, ele te conhece, ele não é onisciente, mas ele é um grande observador. Então ele te observa. Por isso é tão importante restauração emocional. Porque nós temos um inimigo que conta com a nossa destruição. Ele diz, não, esse aí nunca vai se levantar. Ele contava com a desistência do profeta Jonas. Ele conhecia Jonas, sabia que Jonas era amargo. Ele se surpreendeu quando Jonas respondeu. Ele contava com a precipitação, com a inconstância de Pedro. Ele se surpreendeu quando Pedro escolheu ficar restaurado. Então, ele olha para as tuas ruínas e ele diz, eu vou poder atacar bem nessa área, porque não vai ter grandes resistências, não é? Então, eu já falei alguns tipos de ruína. Agora, existem, o último tipo de ruína que eu quero falar para você é a falta de perdão. Porque essa é uma ruína grande. E eu vou falar hoje no culto, não vou falar agora sobre a falta de perdão. Enquanto alguém te ofendeu, veio alguém e te entristeceu, veio alguém e te atacou. Aí você guardou aquilo no coração, você se sentiu destruído, destroçado, arruinado. O que vai impedir você de se levantar é justamente a falta de perdão, porque você vai ficar acostumado com essa ruína. Você vai dormir, sabe? Não é nada cômodo você dormir no meio de ruínas. Aí você vai se acostumar, você vai dormir. Andar no meio de ruínas é terrível. Quando eu fui trabalhar com os refugiados, o local em que eles estavam era um lugar de ruínas. E não é fácil andar ali, não deu para eu andar no salto, não. Então não é fácil você andar no meio de ruínas. E não vai ser fácil você avançar na vida se você ficar acalentando, pegar essa mágoa como seu bichinho de estimação. Você ficar alimentando essa mágoa, fortalecendo essa mágoa. Todos os dias você dá força para essa mágoa. Você vai continuar no meio de ruínas, tá bom? Então, falta de perdão paralisa, sim, não deixa você seguir adiante. Então eu disse, o que você pode fazer com as ruínas? Você quer anotar? Então eu coloquei aqui 3 coisas que você pode fazer com as ruínas. Eu já falei alguns tipos de ruína: definitiva, temporária, aquelas que são diárias, são os ataques que são diários, que até o dia que você desaba. E tem, por exemplo, nessa temporária, eu poderia colocar na definitiva, são experiências pessoais tuas, tá? Agora, nessa diária, eu digo que nessa temporária, eu posso colocar o coronavírus. Tem gente encarando o coronavírus como definitivo. Nada, gente, nenhuma pandemia que já apareceu na face da terra, peste negra, tuberculose, sarampo, tudo que já veio com uma força destruidora de epidemia até que a vacina viesse, foi temporário. Ah, mas esse temporário está demorando muito, mas continua sendo temporário, eu estou falando para você. Então, o problema das crises, né? Das crises temporárias é você encará-las como definitivas, e a sua ruína, assim, o que o coronavírus está fazendo com você,
o medo que entrou, a ansiedade que entrou, a depressão que entrou, isso é ruína, gente. Então, se você não começar a encarar a pandemia como temporária, eu digo para você que você vai ter ruínas definitivas. Isso que entrou junto com a pandemia não vai sair tão fácil, porque você não consegue se agarrar à fé, à esperança, você não está gerenciando seus pensamentos, não está protegendo as suas emoções, aí vem ruína definitiva. Bom, dito isto, eu quero dizer para você que você pode tomar algumas decisões em relação ao que restou, ao que tem aí nessas ruínas que você está vivendo. Eu sei que alguns já se encontraram, tem alguns que estão nas ruínas da ansiedade, da depressão, outros da angústia, outros na agitação, na irritação, enfim, tem muita ruína aí para você pensar na baixa autoestima, na insegurança, tem muita ruína para você pensar. Número 1, você pode olhar essas ruínas e simplesmente, eu coloquei número 1, ignorar. Sabe o que vai acontecer se você ignorar? Se você não der nome para a tua ruína? Um fato para você vencer a ruína é você dizer: era uma casa, está destruída, era uma casa de 3 quartos, de 2 quartos, ela tinha sala, tinha banheiro, tinha um quintal. Na reconstrução, eu quero reconstruir ou igual ou melhor. Igual você já está na vantagem. E melhor ainda, né? Já pensou você sair dessa crise que você está e você sair melhor e mais amadurecido e mais fortalecido? Fantástico. Se você ficar como você estava antes, já é bom. Agora, se você ficar melhor, puxa, fantástico. Bom, você pode ignorar. O que vai acontecer se você ignorar? Primeiro, a ruína não vai sair do lugar. Não é porque você ignorou que ela vai desaparecer e você vai tropeçar nela. Não tem jeito. Você vai tropeçar nessas ruínas mais cedo ou mais tarde. E ela vai começar a afetar o seu dia a dia. Vai começar a afetar teus relacionamentos intrapessoal com você mesmo. Você não vai acreditar em você mesmo. Você vai se autoabandonar. E os teus relacionamentos interpessoais também vão ficar deteriorados, fora que a tua vida ministerial, a tua vida profissional, vai afetar tudo. Então, ignorar não é a opção. Eu estou dizendo que tem pessoas que vão optar por ignorar, mas esse não é o caminho, nem pode ser a tua opção. Ignorar, número 1. Número 2, desistir. Tipo meio que fazer como H, se afastar do problema. Desistir das ruínas. Junto com as ruínas, quando você pensa numa ruína, você, numa casa que cai, por exemplo, e eu já contei o caso da casa em que eu morava e que caiu a casa do vizinho, e eu participei de tudo isso, né, como foi, as coisas que ficaram debaixo daquelas ruínas, né, quando a casa da minha grande amiga, da minha melhor amiga caiu, eles não lamentaram, claro que lamentou pela perda, mas como o prédio tinha sido o causador, porque tinha assim, era uma construção de um prédio, a casa da minha amiga e a minha casa. As duas casas ficaram quando eles estavam batendo estaca, as duas casas, a estrutura das duas casas foi abalada. Nós chamamos os engenheiros e assim, a minha casa, que era muito pobre, ficou mais abalada ainda, porque era uma casa mais frágil. As rachaduras eram muito grandes e o engenheiro foi e disse que que era só rachadura, que não tinha abalado a estrutura e que quando eles acabassem de bater a estaca, eles restaurariam a nossa casa. Mas só que a casa não aguentou e tinha abalado a estrutura assim. Quando veio uma grande chuva em São Paulo, no dia 24 de dezembro, nunca vou esquecer, a casa da minha vizinha caiu e a minha ficou interditada, né? Os bombeiros tiraram a gente. E eu lembro que a família da minha amiga, a despeito de nós sermos crianças, o que mais abalou não foi tanto, claro que foi a perda da casa, teve perda material,
Mas como o prédio foi responsável, eles iam receber um apartamento, eles iam ser ressarcidos, entendeu? Então, de tudo que eles perderam, eles iam ser ressarcidos pela construção. Mas o que eles lamentavam é o que ficou por debaixo das ruínas. Fotos, documentos, história, coisas que não tinha como eles ressarcirem. Objeto importante que tinha história, isso não teve como a companhia ressarcir. Então, debaixo das nossas... Quando você desiste só tinha uma forma, e eles insistiram nessa forma. Eles falaram, olha... Aí eles falaram, gente, nós vamos ressarcir vocês, não precisa escavar, não precisa procurar, nós vamos ressarcir. Mas o que aquela família falou e insistiu, disse, não, tem história aí, a gente quer, nós queremos escavar, nós queremos ver o que dá para achar, o que dá para... da nossa história, né? Eles não conseguiram tudo, mas alguma coisinha eles conseguiram, porque o estrago foi muito grande. E quando você desiste das suas ruínas, não dá jeito, eu não tenho jeito, eu vou continuar assim, segura, ciumento, eu vou continuar tímido. Quando você desiste, diz, eu vou conviver, sabe que você está desistindo de história, você está desistindo de sonhos, você está desistindo de projetos. Desistir também não é o caso. Né? Então você pode ignorar, fazer de conta que não existe. Segundo, você pode, não, realmente tem uma ruína aqui, mas eu desisto, eu não tenho força para trabalhar nisso e não acho que vai mudar muita coisa se eu tentar fazer algo. Ou você pode, a última opção é essa que eu quero te convidar, você pode simplesmente optar por reconstruir. Gente, reconstrução, restauração, reinventar, é o que eu ensino no meu curso, né? Você investir na sua própria história é não desistir dos sonhos, dos projetos e trabalhar numa restauração. É isso que eu ensino o tempo todo lá no curso. E é isso que eu quero convidar você. Ruínas, todo mundo tem. Uns têm maiores, outros têm menores. Mas você não pode desistir delas e você precisa trabalhar com restauração. Por isso que o meu livro chama Restauração Emocional. Você precisa trabalhar com restauração, não desistir, porque Deus não desistiu das ruínas. Aliás, em Isaías 45, versículo 18, está escrito que Deus não criou a terra para ser um caos. Mas quando a gente pega Gênesis capítulo 1, a gente vê uma situação caótica. A terra estava sem forma e vazia. Mas o que Deus fez? Deu as costas e disse, não, a terra está sem forma e vazia, acabou? Não, o Espírito de Deus pairava até que palavras foram liberadas e o mundo começou a ser restaurado. E eu digo criado, restaurado, recriado. E eu digo assim que é com a sua vida. Você pode ter ruínas, mas tenha certeza, o Espírito de Deus está pairando sobre as ruínas e Deus tem grandes coisas para fazer. É só você investir na sua própria história, tá? O que eu queria colocar aqui, então eu falei Isaías 45, 18, tá? Eu vou ler Neemias capítulo 2. Pode ir abrindo Neemias capítulo 2, mas eu quero falar uma frase para você. Aliás, algumas frases. Eu posso colocar essas frases depois no Telegram, mas escuta bem essas frases. Tem umas pessoas, hoje a Nayara tá aí. E tem, como ontem, quem foi que estava digitando bem rápido? Viviane, ou eu acho que era, né? De repente elas conseguem digitar rápido. Primeira frase que eu quero que vocês pensem neste momento. Não podemos controlar os momentos difíceis da vida, mas podemos decidir fazer a vida menos difícil. Olha, você não pode controlar os momentos difíceis, mas você pode fazer a vida menos difícil. Como é que eu faço a vida menos difícil? Bom, você pode ter nas suas ruínas, dentro das suas ruínas, pode ter sido soterrada a tua calma e o teu domínio próprio. Então, no lugar da calma e do domínio próprio, você é uma pessoa tremendamente nervosa, impaciente, irritada.
E isso torna a vida mais difícil. Você não pode controlar o que veio de difícil na tua vida, mas você pode dizer: eu não quero tornar a vida mais difícil. Eu quero facilitar para aqueles que convivem comigo e comigo mesmo, porque uma pessoa irritada não é uma pessoa feliz. É uma pessoa que está gastando saúde mental, saúde física, ela está perdendo unção. Então essa não é a tua opção, tá bom? Então você não pode controlar os momentos difíceis da vida, mas pode decidir fazer a vida menos difícil, tá bom? Número 2, não podemos controlar a atmosfera negativa do mundo, mas podemos controlar a atmosfera da nossa mente. Você pode controlar essa tensão, esse nervosismo, a ansiedade, parece que está todo mundo impaciente, todo mundo está cheio de medo. Hoje, quando eu fui no banco, claro, todo mundo de máscara, todo mundo com distância, mas assim, a tensão tá nas pessoas. Você não pode dar um passinho assim, que a pessoa já leva um susto, como que você fosse, né? Você fosse contaminar, não é ficar perto, dá um passinho, as pessoas estão muito tensas. Você não pode controlar o ambiente nem da tua casa, você não pode controlar o ambiente do mundo, mas você pode controlar o ambiente aqui na mente. Tá todo mundo agitado na tua casa, tá todo mundo tenso na tua casa, mas olha, a paz que excede todo entendimento, você não pode evitar que uma ave faça que ela venha e pouse na tua cabeça, mas você pode não permitir que ela construa um ninho na tua cabeça. Então aí é uma questão de você fazer que nem Abraão. As aves de rapina vieram para consumir o sacrifício de que ele estava entrando em aliança com Deus. Abraão pegou um pau e espantou ali as aves. Faz isso também com os pensamentos de derrota, pensamentos de aflição, de angústia. Começa a espantar e dizer: não, eu tenho um Deus todo-poderoso, a pandemia não é para sempre, Deus me guarda, Deus guarda a minha família. Enfim, espanta esses pensamentos. Você pode controlar o que está na tua mente. Terceiro, tá? Frequentemente tentamos escolher e controlar coisas que não podemos. Você tenta controlar o que você não pode, mas poucas vezes você tenta resolver e controlar aquilo que você pode. Parece que você quer, assim, trazer a solução para o mundo, mas aquelas que estão na tua mão, você não faz. Está na tua mão você decidir não ser mais uma pessoa instintiva, mas você ser uma pessoa que pensa antes de reagir. Está na tua mão. Isso você consegue. Você não consegue mudar muita coisa, mas isso você consegue. Mas aí isso você não quer mudar. Você só quer mudar. Você quer mudar o teu marido, você quer mudar a tua esposa, você quer mudar a tua sogra, você quer mudar o governo, você quer mudar tudo. Mas aquilo que você pode mudar e que está ao teu alcance, ninguém muda ninguém, só piora. Você já reparou isso? Ninguém consegue mudar ninguém. Você só tem a habilidade de piorar as pessoas. Então, faça isso. Faça o que, aliás, a Bíblia diz isso, para a gente fazer aquilo que está à nossa mão, aquilo que é possível e que você pode fazer. O difícil, você pode pedir para Deus te ajudar. Agora, o impossível é com Deus, né? Mas o difícil, Deus te ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nesse projeto restauração na sua vida. Última frase. Não importa o que me acontece. Não importa. Mas o que acontece em mim, isso é que vai ter um efeito, assim, bombástico. Eu vou repetir, não importa o que me acontece. Aconteceu um desemprego durante a pandemia. É ruim, é ruim. Tá bom. Então, não importa o que aconteceu com você. Importa o que aconteceu dentro de você com essa notícia. O mundo não acabou. Você ainda está vivo. Você ainda está viva. Ainda tem coisas a serem feitas. Então, essas coisas que você precisa pensar antes de você dar a volta por cima, saindo da ruína. Essas crises que eu falei, eu já vou ler Neemias capítulo 2. Essas crises todas que eu falei para vocês e essas ruínas,
elas produzem em você alguns efeitos. Tem um psicólogo e o nome dele é Connie Lilas. Ele fez uma analogia de três tipos de reações diante da crise. Ele disse que tem as pessoas com o pé no acelerador, que são aquelas que ficam diante da crise, fica agitada, fica ansiosa, fica irritada, fica elétrica, mas um elétrico improdutivo. Aí ela não consegue dormir, ela não fica em paz e também não deixa os outros em paz. Então essa é aquela que a crise fez com que ela esquecesse o pé no acelerador. Tem aquelas que põem o pé no freio e a crise faz com que ela fique com o pé no freio. Que tipo de pessoa que ela fica com o pé no freio? São aquelas que a crise chegou, parou, desistiu, desanimou, entrou em depressão, em desânimo, que a gente fez uma live sobre desânimo. Então eu já pergunto para você quando chega a crise, você fica com o pé só o tempo todo no acelerador, ou o pé o tempo todo no freio, ou o pé, os dois ao mesmo tempo, que vai fundir o motor, que é o pé no freio e o pé no acelerador. O que é isso? São pessoas que elas oscilam entre ficar momentos de desânimo e momentos de uma agitação ineficaz. Uma agitação que não leva a lugar nenhum. Já é o tempo. Vou ler, tá? Então, vamos lá. Neemias 2. Passou rápido demais. Dá sim. Então, vamos lá. Neemias capítulo 2. O rei perguntou, vou resumir. O rei perguntou para Neemias, ele estava triste. E o rei perguntou, por que você está triste, Neemias? E ele disse assim, como que eu não estaria triste? No versículo 3 de Neemias 2. Se a cidade está assolada e as portas consumidas pelo fogo. E aí ele pediu para o rei, olha, eu estou triste, mas eu posso ficar menos triste se eu puder ir para lá e reedificar, reconstruir. Então eu vou resumir, depois você lê na sua casa Neemias capítulo 2. Ele falou, eu não desisti. Tudo bem, olha, eu recebi a notícia que os muros estão derrubados, de que as portas foram queimadas e que Jerusalém está arruinada. Eu recebi essa notícia, rei, estou triste, mas eu só queria uma chance de voltar para poder... eu volto para cá. Eu prometo que eu volto para cá, mas eu quero trabalhar na reconstrução, na restauração. O rei mandou Neemias. Quando Neemias chegou, Neemias viu as ruínas, ele chegou montado em um animal. E Neemias, ele viu que as ruínas eram tão grandes, ele ficou 3 dias em Jerusalém só vendo o tamanho da ruína. E aí fala que ele foi de uma porta para outra e tudo estava arruinado, absolutamente tudo estava arruinado. O que aconteceu? As ruínas eram tantas que ele não conseguiu nem andar pelas ruínas a cavalo. Ele teve que descer, teve que andar a pé, tamanho as ruínas. E aí ele chegou para as outras pessoas que não viram as ruínas, ele falou, gente, está terrível, muita ruína, mas eu acredito que algo novo vai acontecer, eu acredito na restauração, vamos? E aquele povo se animou em reedificar, em restaurar. Então, Neemias você sabe que Neemias é a sombra do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está andando sobre as suas ruínas. Ele está vendo ruínas que por muito tempo houve desistência na sua vida e são grandes ruínas. Mas ele volta com esse relatório. Ele diz, dá para trabalhar, ainda dá para edificar e eu vou colocar pressa nisso. Todo mundo que leu o livro de Neemias sabe que foram 52 dias para reconstruir o muro. Aquilo que foi destruído e ficou muito tempo destruído, em pouco tempo estava levantado e restaurado. Deus está com pressa com você. Então, não desista. Comece a trabalhar em projetos e ruínas que você nem mais acreditava que um dia que você se tornaria uma pessoa calma, leve, livre, solta, segura, cheia de paz. Você não acreditava mais que isso fosse possível, mas é possível. Por isso eu digo para você que invista na sua restauração. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo
eu quis muito que meu livro saísse justamente para chamar, para gritar, ei, é possível a restauração emocional. Por isso que nessa pandemia eu gravei o curso, é possível restauração emocional. Não desista de você mesmo, porque Deus não desistiu de você, tá bom? Eu falei voando o final de Neemias 2, só para concluir o assunto, né? E depois nós vamos falar sobre sobrecarga emocional. Mas hoje nós falamos sobre ruínas emocionais.